3 vezes em que eu vi nitidamente a minha centelha divina falando comigo, como se fosse uma outra pessoa, isso tudo dentro da minha mente. Então, meu nome é Ana Carolina e eu tô sempre aqui compartilhando ideias, insights e experiências que eu vivo, durante essa minha busca, minha jornada espiritual. E eu gosto de compartilhar esses conteúdos porque foi através de conteúdos como esse, ouvindo experiências e ouvindo os relatos de outras pessoas, que eu me inspirava e me motivava a buscar cada vez mais a minha evolução e a minha expansão de consciência. Então, desde que eu comecei, eu sempre busquei muito modelar e seguir os conselhos da minha amada mentora Maia Andrade. Eu já falei dela em vários vídeos e sempre vou falar, porque quando ela compartilha as experiências que ela tem, isso me inspira e me mostra que é possível, que a gente consegue realmente evoluir e transcender a nossa própria mente. E quando eu digo que eu ouvi a minha centelha divina, foi durante esse processo de busca. E muitas vezes, ao longo desse período, tem aqueles momentos em que a gente busca por respostas e a gente pede por respostas. Momento em que você pede, um conselho, em que você pede um direcionamento. Mas não foi nesses momentos em que eu ouvi a minha centelha divina falando. Esses 3 episódios que eu vou contar para vocês, eles foram espontâneos. Então, foram respostas que eu ouvi, dentro da minha mente, mas não em um momento em que eu estava pedindo essa resposta. Foram respostas que vieram me salvar, realmente, que vieram para me dar a luz que eu precisava naquele momento. E a primeira vez que eu ouvi a minha centelha divina falando dentro da minha mente, e quando eu falo centelha divina, eu quero dizer o nosso eu superior, quero dizer Deus, a divindade que reside dentro de nós. E às vezes é difícil a gente sentir, entender Deus dentro da gente, a gente sentir que a gente não tá sozinho, Às vezes a gente passa por dificuldades, a gente tem medo, a gente tem aflições, e tudo isso nos impede da gente sentir essa presença. E as 3 vezes em que eu ouvi essa voz, eu senti como se fosse uma presença maior, sabe? Uma voz serena. E eu ouvi dentro da minha mente. Então eu ouvi nitidamente, como se realmente fosse uma outra pessoa que estivesse aqui do meu lado falando comigo, mas eu ouvi dentro da minha mente essa outra voz. E essa voz sempre me trouxe paz, me trouxe aconchego, realmente fez eu me sentir que eu estava sendo cuidada e protegida. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, se é a nossa centelha divina ou se é o ego. Até eu já tenho um vídeo falando sobre isso, como a gente reconhecer quando é a nossa centelha divina. E às vezes a gente consegue ouvir a nossa centelha divina através da nossa intuição, Quando você presta atenção, você sente o seu coração, você sente os sinais que a tua centelha divina está te dando. Só que esses 3 casos eu ouvi nitidamente, foi realmente assim, uma palavra, uma frase, em que eu vi realmente essa voz separada de mim. E a primeira vez que eu ouvi foi quando eu estava engatinhando ainda, nesse meu processo de estudo espiritual. Então eu ainda estava ali passando pela lei da atração, estava passando por códigos Grabovoi, passando por arquétipos, Eu estava estudando ali esse começo, esse jardim de infância da espiritualidade. E eu decidi participar de uma constelação familiar. Então, quem já participou de uma sessão de constelação familiar sabe que você realmente está trabalhando com uma ferramenta de cura muito poderosa. Porque na constelação familiar existem a modalidade em grupo e existe a individual, Essa que eu participei foi em grupo. Então, eu não estava constelando, não era uma situação minha que estaria sendo resolvida lá. Mas eu fui, junto com o grupo participar, então outra pessoa estava fazendo a constelação. Tinha ali o terapeuta, que ia orientar o grupo. E quem já participou de uma constelação familiar em grupo sabe o quanto isso é poderoso e o quanto você consegue acessar as informações e as vivências que aquela pessoa teve ao longo da história, da linhagem dela. Eu nunca cheguei a representar, a interpretar ali um papel durante a constelação familiar. Já participei de constelação em grupo, mas nunca cheguei a interpretar. Então, eu sei, através de alguns conhecidos, algumas pessoas que me relataram que quando estavam lá no meio ali, interpretando, conseguiam ouvir, conseguiam ver cenas do passado da pessoa, da história, da linhagem. Então, eu tenho certeza que é uma ferramenta muito poderosa e que você consegue realmente acessar o campo de energia daquela pessoa. Então, quando eu fui participar, daquela sessão em grupo, e o terapeuta estava orientando ali a pessoa para ela ir selecionando as pessoas que iam representar, fazer a encenação, digamos assim, daquela história ali para trabalhar a cura. Eu senti muito medo naquele momento de ser chamada. Medo
por ignorância, por não saber muito bem como é que funcionava, né? Hoje eu sei, eu olho isso com outros olhos, né? Mas naquela época, como eu estava começando essa minha jornada, então para mim aquilo estava um pouco assustador, assim, no sentido de que eu tinha medo de ser chamada e medo do que eu veria, né? Medo do que eu sentiria de emoções. Porque, como a maioria das pessoas, quando começa a buscar a parte espiritual, quando as coisas não estão indo bem. E naquele momento, né, eu sabia, né, eu tinha ciência de que existiam várias coisas dentro de mim que eu precisava curar para me livrar de padrões, de crenças, de bloqueios, de karmas, né? De cura com relações familiares, com amigos e tudo mais. Então, o meu medo era esse, era do que eu veria e do que eu teria que interpretar, dos demônios, dos meus demônios que eu teria que enfrentar se eu fosse escolhida. E naquele momento eu estava com bastante medo. E eu ouvi, então, foi a primeira vez que eu ouvi, assim, uma voz nítida, uma voz muito clara. E foi como se ela sempre tá do meu lado direito, né? Eu sempre ouvi essa voz. E vocês não precisam me mandar mensagens falando, né, sobre a visão, que eu sei que existem algumas religiões que dizem que o lado direito é um polo positivo, o lado esquerdo é um polo negativo, ou vice-versa, né? Existem algumas crenças relacionadas a isso. Ah, e se você ouve do lado direito, pode ser isso, pode ser aquilo. Não tem nada a ver com isso, né? A voz que eu ouvi era uma voz muito serena e que me trouxe muita paz naquele momento. E no mesmo momento eu entendi que era a minha centelha divina falando. E a voz falou assim: não há o que temer. Foi só o que ela falou: não há o que temer. E essa frase ficou reverberando na minha cabeça durante muito tempo. Então, aquele medo que eu tinha naquele momento, ele se dissipou, né? Eu tava ali, ia participar da constelação familiar, beleza? E aquele medo saiu na hora, primeiro porque eu me assustei quando eu vi essa voz, porque eu não esperava que eu ia conseguir ouvir tão nitidamente a minha centelha divina. E segundo, porque me tranquilizou, né? Me trouxe uma paz. A segunda vez que eu ouvi, eu ouvi de uma maneira semelhante, mas também foi uma situação que foi muito espontânea. Eu estava num consultório médico e eu tinha acabado de receber um diagnóstico que me assustou, que me preocupou, né? E que eu nunca imaginei que eu ia receber aquele diagnóstico. Então foi logo quando eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, do meu bebê. E eu sempre me considerei uma pessoa assim extremamente saudável. Sabe aquela pessoa que nunca fica doente, nunca tem uma infecção, uma dor de garganta, nada. Eu sempre me considerei muito saudável porque eu nunca tive nenhuma doença. E sempre, né, procurei cuidar da alimentação, procurei sempre que possível fazer exercício, essas coisas assim. E aí eu fiz o meu primeiro check-up ali, né, meus primeiros exames por causa da gestação. E aí eu recebi o diagnóstico de que eu tava quase com câncer. Eu tava com... Agora eu não vou me lembrar o nome da condição, mas era uma condição no útero. E era uma condição que ela era carcinoma, se eu não me engano é carcinoma o nome, grau 3. Então o grau 3 já era o último limite, era o último grau para evoluir para um câncer. E essa questão, né, do grau 3 até um câncer, a gente não sabe quanto tempo pode levar essa evolução. Pode levar 5 anos, pode levar 10 anos. Mas como eu não sabia quanto tempo eu estava com essa condição, então era assim, foi um susto, né, foi um baque. E enquanto assim, né, estava eu, meu marido ali conversando com o médico e ele contando, né, o que significava aquele carcinoma, o que aquilo podia representar na minha gestação, na minha vida futura, a seriedade daquilo, né, principalmente naquele momento. Então, eu meio que entrei assim, eu fiquei um pouco em choque, assim, né, aquilo me assustou. E o médico falando, meu marido falando ali, eu tava assim, meio no baque, né, meio assustada com a notícia. E nesse momento, eu ouvi também uma voz do meu lado direito falando o seguinte: isso é só uma sombra. Gente, eu só ouvi essa frase. Isso é só uma sombra. E essa frase, ela me deu um estalo muito grande, porque eu entendi que aquela condição da minha saúde, ela tinha sido gerada por toda a carga emocional, pelo acúmulo de mágoas, pelo acúmulo de ressentimentos, por tudo aquilo que eu, na verdade, estava buscando curar, né? Sempre busquei curar, por isso que eu comecei o meu processo de jornada espiritual, para curar todas essas mágoas, esses ressentimentos, culpas e frustrações e tudo mais. E naquele momento que eu ouvi a frase, isso é só uma sombra, eu entendi que a minha doença, ou a quase doença, né, graças a Deus, não evoluiu para um câncer,
Meu bebê nasceu, eu fiz o tratamento, fiz uma cirurgia, né? Retirei aquela condição ali e, né, sem chance de virar um câncer. Mas naquele momento eu entendi, né, que aquilo tinha sido gerado por mim. Não é uma coisa assim, ai meu Deus, por que Deus me escolheu para carregar uma doença? Por que Deus não tinha nada disso? Então eu tenho muita convicção, e isso é uma das coisas que eu falo muito aqui no meu canal, de que a gente cria a nossa própria realidade. Os seus pensamentos criam a sua realidade, as suas palavras e principalmente as suas emoções. Então tudo é um conjunto, né? Tudo que você fala, o que você pensa e o que você sente criam a sua realidade, manifestam as coisas na sua vida. E principalmente emoções, né? O nosso corpo, ele reage, a maneira que o nosso corpo tem de reagir às nossas emoções é através da nossa saúde ou não saúde. Então, eu tenho certeza absoluta de que a grande maioria das doenças, elas são geradas pelos pensamentos, pelas emoções e por tudo aquilo que a gente sente, pelas mágoas, aquilo que a gente acumula dentro da gente. Então, naquele momento eu entendi que aquela minha condição, ela era um reflexo de tudo aquilo que eu vivi durante anos. E por que a minha centelha divina me falou que era uma sombra? Porque eu já estava no meu processo espiritual. Então, essa segunda vez que eu ouvi, né, a minha centelha divina falando comigo, essa segunda história, ela aconteceu depois que eu já estava há quase 5 anos estudando expansão da consciência, lendo diversos livros, né? Já tinha começado até mesmo a ler esse livro que está aqui, né? Que eu estou lendo ele agora, participando dele. Até mesmo esse livro, né? O Curso de Milagres, que é um livro poderosíssimo também. Então, assim, eu já tinha, né? Já estava nesse processo, nessa busca, já tinha tido várias experiências boas, experiências mais difíceis, várias provas de que a minha centelha divina está comigo, de que Deus ampara tudo. Então, assim, eu já estava há quase 5 anos nesse processo, e aí me veio esse diagnóstico. Então, muitas pessoas, quando elas estão nesse processo, nessa busca, e, né, você vai lá, você faz técnica, você mantém uma vibração elevada, você estuda, você lê, né, você pratica o bem, você realmente tenta ser uma pessoa positiva, você sente gratidão, você entende que Deus cuida de tudo. Quando você está nesse processo e você recebe, às vezes, uma notícia ruim, ou, sei lá, acontece uma situação ruim, você bate o carro, você tem uma briga com alguém, algum desentendimento. Então, quando você passa por uma situação ruim e difícil, você acha que nada do que você fez valeu a pena. Você acha que, nossa, mas eu faço tudo certo, por que só acontece coisa ruim comigo? Não. Você entra numa postura de vítima. E naquele momento eu entendi que aquilo era uma sombra do meu passado. Então eu passei anos e anos e anos da minha vida guardando mágoas, anos e anos e anos me vitimizando, anos e anos e anos com uma mente predominantemente negativa, porque a minha mente sempre, antes, né? Ela era muito negativa. A programação que estava na minha mente era uma programação negativa. Então eu passei muitos anos daquela maneira. Estou há muitos anos estudando, mas ainda existem sombras do meu passado que elas se manifestam agora. Coisas que eu cocriei lá atrás e que estão se manifestando agora. E não quer dizer que eu queria ter uma doença, não é uma cocriação consciente. É uma cocriação que acontece. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa e que a gente faz é uma cocriação. Você está pedindo para o universo, você está mostrando o que você quer. Se você fala coisas ruins, você está mostrando ao universo, não me importa, eu quero coisas ruins. Se você deseja o mal, você está pedindo coisas más. Então, mesmo que seja inconsciente, mas a gente está o tempo inteiro criando. E naquele momento eu entendi que a minha condição, ela tinha sido uma criação minha feita há muito tempo atrás. Que não era uma coisa de agora e que não era uma coisa consciente, mas se manifestou. Estava ali, eu ia ter que lidar com aquilo, mesmo eu estando no padrão positivo agora. Então não é que coisas ruins acontecem com pessoas boas, não tem nada disso. É que às vezes a gente cria inconscientemente, a gente acredita, pode ser uma crença interna que a gente tem e que se manifesta em algum momento da nossa vida. E quando eu ouvi que aquilo era só uma sombra, aquilo parece que tirou com a mão o meu medo, a minha preocupação. Naquele momento eu relaxei, parece que eu quase que eu senti assim, isso é só uma sombra. Isso é uma sombra, uma manifestação de uma coisa lá atrás, que eu criei lá atrás.
E não quer dizer que eu não tenha feito o que eu precisava fazer. Eu sabia que era uma sombra, a sombra se manifestou, então a gente vai cuidar da sombra, né? É meu filho, né? Tipo assim, o universo falou, toma que o filho é teu, você criou isso lá atrás, agora você precisa resolver. E foi o que eu fiz, né? Ali durante a gestação, eu não pude fazer nada, né? Porque tinha a questão da gestação. Passou um tempo da gestação, fiz a cirurgia, tudo certinho, né? Agora tô fazendo um acompanhamento pra gente ver a evolução, como é que tá e tal, mas tudo certo, né? Faz parte. Então, quando essa notícia veio para mim, né, graças a Deus, ele veio no momento em que não tinha virado um câncer ainda, né? Então, não tinha evoluído para uma coisa mais séria, não me impede de ter outros filhos no futuro, né? Uma condição extremamente administrável, uma coisa que eu consigo lidar e consigo conviver muito bem com isso, com saúde, com vitalidade e tudo mais. Mas naquele momento eu não me senti vítima, eu não me senti fragilizada com aquela informação. E quando eu ouvi que era só uma sombra, eu até me tranquilizei, pensei, ah, tá, então é daí que vem. E comecei, né, a lembrar das minhas emoções, do que podia ter gerado aquilo. Né? No momento em que eu vi que aquilo era uma sombra, eu pensei, nossa, como que eu fiz para criar isso? O que eu fiz para manifestar isso? E aí, para mim, foi muito óbvio que foi por causa do meu passado, né, da minha mente, do que eu senti e tudo mais. Então, para mim, como eu tô nesse processo de autoconhecimento há algum tempo, para mim foi fácil identificar isso. Mas algumas pessoas, né, pessoas próximas a mim, que tiveram diagnósticos ruins, né, que tiveram que enfrentar algumas doenças e passar realmente por momentos de tratamento e tudo difíceis, eu vi isso acontecendo em pessoas próximas a mim, em que a pessoa se sentia extremamente vitimizada, né? E a pessoa se apega naquela doença como se fosse uma coisa que ela é, e a pessoa não é a doença, ninguém é, né? Às vezes é uma condição, só que quanto mais a pessoa se apega naquilo, mais aquilo persiste. Então, claro, nunca comentei nada, nunca falei nada pra pessoa, porque a gente só pode falar esse tipo de assunto e conversar sobre isso com quem vem até a gente, né? Com quem tem interesse. Então, se você tá aqui até agora assistindo esse vídeo, é porque você tem esse interesse de ter essa outra visão. E então eu entendi, né, que naquele momento não era uma coisa que eu sou, não é uma coisa que faz parte de mim, e me tranquilizou ter ouvido a minha centelha divina naquele momento. Então não era um momento em que eu tinha pedido ajuda, em que eu tinha pedido orientação, foi uma coisa espontânea que naquele momento de choque aquela voz veio e me lembrou, né? Lembrou sobre a questão de que somos co-criadores, de que criamos junto com Deus. E a outra vez que eu ouvi foi durante a minha experiência com a Ayahuasca, que eu já comentei em outros vídeos aqui também, em que eu realmente me senti como se eu tivesse encontrado a minha centelha divina, encontrado Deus. Durante toda a minha jornada, né, durante a minha experiência ali na consagração com a Ayahuasca, eu ouvi nitidamente, assim, era como se a minha centelha divina tivesse abraçada comigo, ela estava aqui, né, eu sentia isso, né, como se ela estivesse aqui, não tinha uma forma física, não tinha uma imagem, era uma presença, somente uma presença. E durante a minha experiência com a Ayahuasca, eu não chegava a ouvir as frases completas, mas era como se viesse aquela informação. Então, eu sentia a presença da força da minha centelha divina, e aquelas informações chegavam, mas ela não falava palavras, né? A única diferença das outras duas experiências, em que eu ouvi frase, né? A frase como se fosse uma pessoa falando, é que durante a minha experiência com a Ayahuasca, eu sentia a presença e as frases, elas, é como se elas fossem carregadas, eu fizesse um download daquelas informações da minha mente. Mas eu sabia que estavam vindo daquela força, até porque se você já consagrou a Ayahuasca, já estudou um pouco sobre, você sabe que a força, ela realmente ela consegue se comunicar com você de várias maneiras, né? E comigo foi extremamente nítido assim. E até mesmo depois da minha experiência com a Ayahuasca, ali, cerca de uma semana depois, nem uns 15 dias depois que eu consagrei a Ayahuasca, eu também consegui ouvir a minha centelha divina me respondendo. Então, eu entrei num estado, assim, num estado de calma e de paz extremamente grande quando eu saí da minha experiência com a Ayahuasca. E durante mais de 15 dias, ali deu quase um mês, eu quase não tinha pensamentos, né? A minha mente, ela se esvaziou. Então, quando eu tinha uma dúvida, eu pensava aquela dúvida e a resposta vinha da minha centelha divina. E eu me lembro que eu fiquei nesse estado, né, dessa não mente, de não pensar, os pensamentos eles não vinham automático, não vinha aquela bola de informações,
aquelas informações que às vezes você tá lendo um livro e de repente passa um pensamento, né? Você tá lavando a louça e você tá pensando em um monte de coisa, de repente pensando em coisas nada a ver uma com a outra. Então, depois da minha experiência com a ayahuasca, eu saí desse estado. Eu entrei num estado de paz e silêncio mental absurdo, assim. Era uma coisa... Era fascinante, eu não tenho nem como explicar o que que é aquilo. E eu perguntava, então, quando eu queria pensar, quando eu queria conscientemente pensar alguma coisa, uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa, eu pensava e minha centelha divina me respondia. E eu ouvia claramente também. E aos poucos, né, com o tempo, a minha mente foi voltando e retomando o padrão anterior, né, voltando aos pensamentos automáticos. Mas o que eu quero com esse vídeo, né, compartilhar com vocês é isso, é que a gente... Existem várias formas da nossa centelha divina falar com a gente. Existem várias formas dela se comunicar. Eu fui abençoada e tive a sorte de ouvir nitidamente essas 3 vezes. Mas eu sei que Deus fala com a gente de várias maneiras, né? Deus está sempre falando com a gente. Seja através de um objeto, seja através de uma outra pessoa, seja através de uma postagem, de um vídeo, né? A resposta sempre vem. E eu consegui ouvir nitidamente porque talvez, né? Não posso explicar exatamente, mas porque eu já tô nesse processo há algum tempo, sempre buscando silenciar a minha mente, sempre buscando seguir a intuição, sempre buscando e sabendo que existe uma centelha divina que nos guia. E eu espero que você também tenha suas próprias experiências e não deixe de acompanhar, né? Eu sempre estou compartilhando minhas experiências, ideias, insights, né? E eu quero mostrar para vocês que vale a pena entrar nesse caminho, vale a pena a gente estudar. Até mais.